Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Números, o 23, o 19 e o 20. Números 23, o 19 e o 20. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com os meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Números 23, o 19 e o 20, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? O 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você, meus irmãos, que ele não é homem para que minta, e muito menos homem para que venha se arrepender. E o que ele promete, ele cumpre, porque ele é fiel. Que você só descanse, meus irmãos. Que você só descanse, confie no nosso Deus. Porque ele é fiel, meus irmãos. Porque o que ele tem na minha tua vida, ele vai cumprir. Porque não tem ninguém que peça os planos de Deus na minha tua vida. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que se colocam no meu teu caminho com pedra de tropeço e não quer sair. E todas as formas me pediu que Deus tenha na minha tua vida. Mas não vai pedir não, meus irmãos. Porque os planos de Deus na minha tua vida, ninguém pode pedir. Ninguém pode frustrar. Oh, aleluia. Ninguém, meus irmãos. Tem que se cumprir. Porque Deus é Deus de promessa. Deus é Deus de aliança. E Deus é Deus de cumprir o que ele promete. Porque ele não é um para que minta não, meus irmãos. O que ele promete, ele cumpre. Porque ele é fiel, mas é no tempo dele. Porque você não quer antecipar a promessa. E quando a gente quer antecipar a promessa, a gente paga preço. Então, se você não quer pagar preço, espere no teu pai. Confia, descansa nele. Porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas que você espere. Descanse. E confie, não queira antecipar não. Oh, aleluia. Não queira comer cru não. Quando a gente quer comer, né? A gente tem pressa, a gente come cru. Então espera. Oh, aleluia. Por isso que a gente paga preço, moça, né? A gente paga preço. Né? A gente deve ficar se perguntando por que eu tô passando por isso, meu pai. Por que eu tô passando por isso? Por quê? Porque quer antecipar a promessa. E quando você quer antecipar a promessa de Deus na nossa vida, a gente paga preço, meus irmãos. Aí a gente fica se perguntando por quê? Por quê, meu Deus, eu tô passando por isso? Por quê? Porque você quer antecipar a promessa. E quando a gente quer antecipar a promessa de Deus na nossa vida, meus irmãos, paga preço. E o preço é alto. Então que você não queira antecipar. Que você não se precipite. Que você espere no seu pai. Confie nele. Porque ele vai cumprir. O que ele prometeu para mim e para você, ele vai cumprir. Porque não tem ninguém que peça não, meus irmãos. Tem ninguém. Porque passa o céu e passa a terra. Mas a palavra do Senhor na tua vida vai ter que se cumprir. Porque nessa noite Deus está tendo todo o impedimento da minha tua vida. Deus está tendo todo o impedimento do meu teu caminho. Toda pedra de teu peso, meus irmãos. O que estiver impedindo da minha vitória chegar até a mim, até você, da nossa bênção chegar até a mim, até você, nessa noite Deus está arrancando. Deus está arrancando, meus irmãos, todo entulho. Do meio do teu caminho, todo demônio, toda entidade, toda pombagira. Oh, aleluia, toda penina. Oh, aleluia. Perdão, meus irmãos. Nessa noite Deus está arrancando, meus irmãos. Todo entulho do meu teu caminho. Porque o que é meter, ninguém pode ficar com aquele que é meter, não. E nessa noite Deus está passando a vassoura dele de fogo. Para varrer, meus irmãos. Todo entulho do meio do teu caminho. Todo mal. Porque o que é meu e teu é teu, meus irmãos. Né? E ninguém pode ficar, não. Ninguém pode se apossar do que é meio que é teu. Ficar com aquilo que é meio que é teu, não. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus está arrancando todo entulho. Toda legião, toda entidade. Toda penina, toda Jezebel, toda Dalila. Oh, aleluia. Porque o que é meio teu, meus irmãos. Ninguém pode ficar com aquilo que é meio teu, não. Meus irmãos, perdão, meus irmãos, porque a montanha está um pouco gripada. Tempo aqui chovendo, né? É inverno, né? Aqui a irmã tá tendo namoro aqui, né? Sou daqui de Maceió, Alagoas, tá chovendo. Eu tô um pouco assim, resfriada, a garganta tá um pouco doendo. Mas não posso deixar de gravar, né, irmão? Tem que gravar, né? Tem que gravar, falar do amor do papai, né? A irmã tá tendo que, né, falar do amor do papai. Cheguei agora da igreja, né? Já vim gravar. Ia jantar, mas disse, não, vou logo gravar com meu pai, depois eu janto. Porque ele em primeiro lugar. Coloque ele em primeiro lugar na sua vida, meus irmãos. Coloque ele sempre em primeiro lugar na sua vida. Oh, aleluia. Eu poderia muito bem jantar para depois gravar. Mas eu falei, não, eu vou logo gravar pro meu pai. Depois eu janto. Porque primeiro ele na tua vida. Seja obediente. Né? Eu ia jantar. Cheguei, a blusa molhou um pouquinho. Eu digo, vou trocar a blusa. Eu digo, não, vou trocar não. Porque tá chovendo, né, meus irmãos? E tá tão bonito, rosa, né, meus irmãos? Fica bonito, né? Rosa.
Ia tirar a blusa, eu digo, não, vai, né, ficar com essa roupa mesmo. Que molhou um pouquinho aqui, se der, né, pra ver, né, dá pra ver. Digo, não, vou molhar assim mesmo, vou gravar assim mesmo. É pra quem tem que ser obediente, meus irmãos, né? Eu poderia ir jantar, mas não, digo, vou logo gravar. Né? Coloquei janta pro meu filho, ele tá comendo. Meu Samuel, né, meu Samuel, meu profeta. Mas eu digo, não, depois eu janto. Porque primeiro, meu pai, né? Depois sou eu. Amanhã. E aqui que tô gravando. Profeta. É, você é profeta, vai jantar, amanhã tá gravando. Meu profeta Samuel. Meu profeta, meu bebê. Meu lindo da mamãe. Meu presente que Deus me deu, meu maior presente que Deus me deu foi meu filho. Paguei muito preço, busquei muito, mas Deus me deu meu filho. Meu Samuel, meu profeta. O Samuel da Ana angustiada. Mas Deus me deu meu filho, meus irmãos. Paguei muito preço. Né? Deus me deu meu filho. Deus é fiel. O que ele promete, ele cumpre, meus irmãos. Né? O que ele promete, ele cumpre. Não que a irmã Tatiana era estéril, meus irmãos. Eu nunca fui estéril, não. Deixei, né? Eu tomava remédio. Quando deixei o remédio, Deus me deu meu filho. Porque eu nunca fui estéril, não. Né? Deixei o remédio, Deus me deu meu filho. Mas eu busquei muito, né? Vi angustiada, né? Porque quando a gente passa a querer uma coisa, meus irmãos, quando a gente, né, não tem, a gente se entristece. A gente fica angustiada. E como eu queria ser mãe, né? Queria ser mãe, né? Aí eu, né, queria muito ser mãe, né? Eu busquei, paguei muito preço e Deus me deu meu filho. Eu queria ser mãe, né, meus irmãos? E Deus sabe todas as coisas, né? Deus me deu meu filho no tempo certo. Deus não me deu antes. Porque no tempo dele é como ele quer, né? E eu sempre pude ter filho, meus irmãos, graças a Deus, né? Eu não tive antes porque, né? Deus não quis nem eu. Né? Mas tudo é no tempo de Deus. Não que a irmã Tatiana tenha algum problema, né? Graças a Deus eu tenho não, meus irmãos, viu? Graças a Deus, viu? Não tem problema nenhum, né? Deus me deu meu filho, né? Deixei o remédio, Deus me deu meu filho. Aí Samuel, porque Deus falou, vou te dar, mas coloca o nome de Samuel. E quando Deus manda, tem que obedecer. Deus mandou colocar Samuel, eu coloquei Samuel. Porque eu era muito angustiada, meus irmãos. Busquei muito ao Senhor, né? Até hoje a irmã Tatiana busca. A irmã Tatiana é uma mulher que só vive na casa do Senhor, né? Buscando ao Senhor. Não importa a situação, não importa, né? Os problemas. A irmã Tatiana sempre está na casa do Senhor, buscando ao Senhor. Oh, aleluia! A gente tem que buscar, meus irmãos. Tem que buscar o Senhor. Independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Busque a Ele. Porque só Ele é merecedor toda honra, toda glória. Porque muitas das vezes só quer buscar quando, né? Quando Ele dá as coisas pra gente. Quando, né? Quando tá tudo bom. Né? Quando as coisas apertam, a gente não quer buscar. Mas que você adore, meus irmãos. Independente de qualquer situação. Independente de qualquer, né, circunstância, adore o Senhor. Porque só Ele é merecedor, meus irmãos, toda a honra, toda a glória. Faça a vontade do seu Pai. Seja obediente. Quando Ele falar, escuta a voz dEle. Porque muitas das vezes Ele fala com a gente, mas a gente não quer ouvir, a gente não quer fazer o que Ele quer, a gente quer fazer o que a gente quer. Mas que você, meus irmãos, dê ouvido a voz do seu Pai. Quando Ele fala, né? Faça o que Ele manda, faça o que Ele ordena. Oh, aleluia. Apenas colocar Ele em primeiro lugar na minha tua vida, meus irmãos. Porque as outras coisas serão acrescentadas. Porque o mais Ele fará na minha tua vida. Porque muitas das vezes quer priorizar, né? As coisas materiais, o homem, a mulher. E colocar Deus no canto, no escanteio. Mas faça isso não, meus irmãos. Priorize seu pai em primeiro lugar. Coloque ele em primeiro lugar. Ele em primeiro lugar. Primeiro que, né, que filho, que marido, que mulher, que tudo. É Deus em primeiro lugar na nossa vida, meus irmãos. Porque as outras coisas serão acrescentadas. Porque Ele sabe que eu preciso. Ele sabe que você precisa. Ele sabe que você necessita. No tempo dele Ele vai dar, meus irmãos. Porque é no tempo dele. Porque primeiro Ele nos prepara para entregar, né? O que Ele prometeu na nossa vida. É no tempo dele, meus irmãos. Não é no meu teu tempo, não. Primeiro a gente tem que amadurecer. A gente só amadurece quando a gente está passando pela provação, pelo deserto, pela tempestade. A gente amadurece. Porque ninguém amadurece, mas não quando tá tudo bom, não. Para amadurecer é sofrimento. Porque o sofrimento ele nos ensina. É sofrimento, meus irmãos. A provação, os desertos, né, os processos que a gente passa, né? É para amadurecer, a minha e você. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Mas depois que você passar por tudo, meus irmãos, e permanece na presença do nosso Pai, que você não desiste, aí Ele chega a cumprir a promessa dele na tua vida. Porque ele diz, a minha filha passou por tudo, o meu filho passou por tudo e suportou, não negou meu nome. Mesmo chorando, continuou caminhando. Mesmo gemendo, continuou caminhando. Mesmo sofrendo, continuou caminhando. Tinha motivos para não continuar a caminhada, para parar.
porque estava cansada, estava fraca, estava sem força. Mas mesmo na pouca força, continua buscando, continua me adorando. E eu me agrado desse que não para, que não desiste. Porque esse que não desiste, esse que não para, é esse que eu me agrado. É esse que eu chego para cumprir o que eu prometi. É esse que eu entrego a vitória, porque é merecedor. E quando vocês são merecedor, meus irmãos, Deus ele entrega a tua vitória. Porque não tem vitória, meus irmãos, sem luta não. E você tem que passar pela luta, pela provação, pelo deserto, pelo vale de ossos secos, sequíssimos. Oh, aleluia! Mas quando você passa por tudo, meus irmãos, e permanece de pé, firme e forte, é que o nosso Pai chega para falar, só foi até aqui teu deserto, acabou. Porque eu provei você, eu te provei, e tu passou por tudo, tu suportou. Mas aí você suportou, meus irmãos, porque ele estava comigo com você. Porque o nosso Pai nunca nos abandona, o nosso Pai nunca, né, nos desampara. Ele sempre está conosco, meus irmãos, em todos os momentos. E quando a gente está passando por um momento difícil, né, meus irmãos, a gente acha que ele esqueceu da gente. Mas esqueceu não, meus irmãos. Porque se ele não fosse comigo com você, você não estava nem aqui de pé. E você não tinha nem força para nada. Porque a minha tua força vem do Senhor, meus irmãos. Vem do nosso Pai. Quando a gente pensa que a gente está fraco, a gente está forte. E ele nunca abandona a mim a você, meus irmãos. Que pode todos nos deixar, mas ele nunca deixa. Ele sempre está comigo com você, meus irmãos. Né? Em todos os momentos, em todos. Oh, aleluia! Porque tem momentos, né, meus irmãos, que a gente passa, né, um momento difícil. Que a gente, né, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Porque nós somos seres humanos, né, meus irmãos? Nós somos seres humanos, nós somos carne. Né? Nós somos falho, pecador. Meu Deus, você esqueceu de mim? Esqueceu não, meus irmãos. Ele está comigo com você, em todos os momentos. Porque se não fosse ele na tua vida, meus irmãos, nem de pé você estava. Se não fosse ele na tua vida, o inimigo já tinha engolido você vivo. Porque o inimigo não suporta a mim a você, meus irmãos. O inimigo não suporta a mulher de oração, homem de oração, um verdadeiro adorador. Então, você nunca diga que seu pai é com você. Nunca diga que Deus não é com você. Porque ele sempre está comigo com você. Ele nunca nos abandona. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Porque ele venceu, nós também vamos vencer. Porque tem que passar, meus irmãos. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente tem que passar pelas provações. Né? A gente tem que sofrer. Mas quando a gente chegar lá em cima, meus irmãos, né? Quando a gente chegar lá em cima, meus irmãos, na mansão celestial, acaba tudo, meus irmãos, todo sofrimento, toda dor, todo choro, porque lá é só alegria. Não vai ter tristeza mais não, meus irmãos. Então tudo que você passar aqui, meus irmãos, por amor do nosso Pai, vale a pena. Todo desprezo, toda calúnia. E você ser odiado por muitos. Porque quando vocês são um verdadeiro adorador, meus irmãos, a gente arruma muito inimigo. Pessoas que a gente não faz mal nenhum, mas nos odeia. A gente olha assim, meu Deus, não fiz nada. Mas é assim, meus irmãos. Pelo amor do nosso Pai, nós vamos ser odiados. Quando a gente faz a vontade do nosso Pai, meus irmãos, quando a gente anda na verdade, a gente incomoda. A gente incomoda muito. E pessoas que você nunca fez mal, que não tem motivo nenhum para ficar, né, para ter raiva de você, para odiar você, odeia. Porque é assim, meus irmãos. É desse jeito. Porque nem todo mundo, meus irmãos, ama o Senhor. Né? Muitos falam de boca para fora que ama, ah, meu Deus, né? Mas da boca para fora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque quem ama o Senhor, meus irmãos, quem ama o Senhor, né? Tem que amar-me a você. Né? Mas odiar-me a você, sem você ter feito nada para a pessoa, nenhum mal. E a pessoa odiar-me a você. Se a pessoa odiar-me a você que vê, imagine, né? Nosso Pai que não vê. Porque a gente não vê, né, meus irmãos? Só sente, né? Aí tem pessoas que odeiam a mim a você, né? Que vê a mim a você. Imagina ele que não vê. É que odeia mesmo, né, meus irmãos? Porque se você odeia o seu irmão, que você vê. Imagina, né? Todo poderoso que não vê. É que odeia mesmo. Porque nem todos, meus irmãos, amam o Senhor, não. O Senhor ama a todos. Independente se é pecador ou não, Deus ele ama a nós todos. Mas nem todo mundo ama ele, meus irmãos. A verdade é essa. Nem todo mundo ama o Senhor. Fala da boca para fora, né? Senhor, Senhor, qualquer um pode falar. Até papagaio pode falar. Mas vamos ver se ama mesmo.
Vamos ver se ama mesmo, né? Oh, aleluia. Porque quando a gente ama o Senhor, meus irmãos, quando a gente ama Deus, a gente não vai odiar o nosso irmão. A gente vai amar o nosso irmão. Independente do que ele faça, independente do que ele, né, esteja fazendo. A gente tem que amar. A gente não pode odiar. Porque muitas das vezes a gente pega, né, que pega raiva do irmão, né, sem motivo. Não, meus irmãos. Odiar, dizer que eu, né? Não. A gente tem que amar todos, meus irmãos. Mesmo eu sendo, né, evangélica, né? Mesmo eu sendo, né, cristã. Eu não vou odiar quem não é. Quem não é. Você tem que amar. É porque você é cristã, porque você, né, é crente, né? Se você é serva, você vai, né, odiar quem não segue a mesma religião que você, não. A gente tem que amar todos, né? Porque Deus não faz exceção de pessoas, não. Ele ama nós todos, meus irmãos, né? Ele ama nós todos. E aí você não tem direito de odiar ninguém, não. E tem muitas pessoas que nos odeiam, meus irmãos. Porque você, né, somos servos. Porque você faz a vontade do nosso Pai. Porque você, né, somos verdadeiro adorador. Tem muitas pessoas que, né, que odeiam a gente, meus irmãos, é fato. A gente não quer aceitar, mas é verdade, né? Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Agora a Tatiana vai louvar, meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através de louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ninguém pode pedir, meus irmãos, os planos de Deus na tua vida. Que o que ele prometeu na tua vida, meus irmãos, ele vai cumprir. Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos. Não tem ninguém que possa frustrar o plano dele os planos dele na tua vida. Porque ele é fiel para cumprir, meus irmãos. Não tem ninguém que, meus irmãos, que impeça. Passe o céu e passe a terra. Mas a palavra dele sobre a minha e sobre a tua vida vai se cumprir, meus irmãos. Porque ele é fiel. Oh, aleluia. Mas que você só descanse, meus irmãos. E confie em Deus que você serve. Que vai se cumprir, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco, a irmã está tendo entendido a palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima noite.